E vai começar mais um vídeo pro canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força pro canal crescer. Vamos chamar, mano, sabe quem vai participar agora do Fox Sports Rádio? Um dos caras mais divertidos que tem no futebol, um dos caras mais alto astral e que fez meia seleção correr atrás dele lá. Cadê ele? Denilson Show, grande Denilson Show, aqui no Fox Sports Rádio. Ai, tá bicudinho. O que é? Ele tá sério, tá sisudo? Tá de mau humor, Denilson? Boa tarde. Fala, Benja. Um abraço a todos vocês. Prazer estar participando do programa de vocês. Eu que acompanho sempre, né? Chego lá do Jogo Aberto aqui em casa, já coloco no programa. É um prazer falar com vocês. Acompanhando aí as notícias, ouvindo a opinião de vocês. E era natural o mano ficar bravo, né? Porque o mano vive dentro da academia. Agora não pode entrar na academia, filho. O menino vai murchar. Agora, o Denilson Show, é lógico, vocês estavam ouvindo a discussão já. Tem muita polêmica em cima do Neymar? Nessa tem exagero. Tem exagero com o Neymar nessa última agora de hoje ou não, Denilson? Eu acho que tem muito exagero, né? Primeiro que quando se trata de Neymar, tudo toma uma repercussão muito maior do que deveria ser. Eu, no lugar do Neymar, estaria fazendo a mesma coisa. Teria chamado amigos que já convivem lá. O meu ponto de vista é que ele também está preservando a vida dos amigos dele, se nenhum dali tem o Covid-19, ou se tem, é importante eles ficarem fechados durante um período, que é esse período da quarentena. Se o Neymar tem a possibilidade de ter uma estrutura dentro da casa dele que ele pode praticar o futebol e fazer os treinamentos dele, porque aí é uma questão de privilégio, né? Nem todos os jogadores que estão em atividade têm aquele espaço para poder cuidar do seu condicionamento físico. A gente tem visto aí através das redes sociais muitos jogadores treinando dentro da casa, dentro da sala, e o Neymar tem o privilégio de ter aquele espaço e ele está usando aquele espaço. Eu achei exagerado o mundo deportivo ter colocado a matéria, ter feito a matéria de uma forma tendenciosa para prejudicar a imagem do Neymar. Eu achei uma repercussão bem negativa, e a postura que o Neymar teve em responder, eu achei muito legal. Porque tem alguns momentos que você precisa se posicionar. Só para não perder o gancho. Ô, Denilson, foi uma matéria tendenciosa. Você acha que a imprensa espanhola pega no pé mesmo? Tem um clima ruim da imprensa espanhola com o Neymar? Ô, Beja, aquele jornal em específico é da Catalunha, né? É de Barcelona. Então, aquele jornal normalmente noticia as notícias sendo redundante, do Barcelona. Então, tudo que acontece no mundo do Barcelona, aquele jornal normalmente é o primeiro jornal que repercute. O Neymar, querendo ou não, tem uma história no Barcelona. Constantemente a gente tem falado da volta dele para o Barcelona. Então, tudo que o Neymar faz, há uma ligação. Eu acho que o jornal tirou proveito de uma situação que, volta a falar, eu achei extremamente natural. Fiquei até triste que o Neymar nem me convidou para passar a quarentena lá naquela estrutura. Porra, quem que não queria passar? Fico 6 meses lá em Mangaratiba fácil. Ô, Pascoal, faz aí a sua pergunta pro Denilson Show, que você conhecia desde a época que ele pinava a pipa lá na Vila Piraporinha, em Diadema, Pascoal.
Também tinha isso, Benjamin. Você é um moleque sensacional, cara fenomenal, um garoto que o Tele pegou lá e falou: ó, a gente até conversava muito com o Tele. Falei: Tele, esse moleque tem 17 anos, 16 para 17 anos, você vai botar para jogar? Ele falou: vou. Mas Tele, vou, ele sabe jogar, ele sabe driblar e eu preciso dele, vou botar para jogar. E o Denilson foi esse fenômeno que a gente viu no futebol brasileiro, uma das maiores transações do futebol mundial. Só vou falar um negócio para você, sabe por que a coisa não ficou pior pro Neymar nesse quadro envolvendo esse problema todo? É porque ele não espirrou e não tossiu, porque se ele tá lá na quadra, ele dá um espirro, ou ele tem um acesso de tosse, aí os caras iam fazer, aí ia ser o banzé do gato, hein? Aí você ia ver o que os caras iam fazer. Bom, primeiro é com muito prazer que eu falo com o Pascoal. O Pascoal é um cara muito coerente no que ele fala e já está nessa profissão já há muito tempo e realmente ele faz parte do início da minha carreira. Lembro muito do Pascoal no início da minha carreira. Então é um prazer estar falando com você, Pascoal. Feliz em te ver novamente na área da comunicação. Você ficou fora durante um tempo, agora voltou e está brilhando aí com um timaço. Tenho muitos amigos aí na Fox e torcendo muito sempre na audiência. Aquela época de Tele Santana foi uma época também de empolgação, né, Pascoal? Você imagina só a cabeça de um garoto de 16, 17 anos, tendo a repercussão de toda a mídia. Essa fama subiu para a cabeça em algum momento, mas graças a Deus todos aí me conhecem muito. Sabe que eu sempre tive um suporte muito importante, que foi o meu pai, foi minha mãe, meu irmão, minha irmã, enfim, minha família sempre esteve muito presente na minha vida. E esse momento aí do deslumbre, né, de subir para a cabeça, que eu fiquei bonito da noite pro dia, né, Pascoal? Fiquei lindo da noite pro dia, então eu acabei acreditando que eu estava bonito, mas graças a Deus o staff, a família me ajudou muito naquele início da minha carreira, e aí consegui, pelo menos no meu ponto de vista, ter uma carreira bacana, uma carreira limpa, sem nenhum tipo de polêmica e dentro do que eu pude ser uma pessoa comum com todo mundo, com vocês da imprensa. E hoje eu acho que eu faço parte da área da comunicação justamente por aquilo que eu plantei lá atrás. Não vou falar com o Facincani, não. Facincani não vou falar, não. Espero que você... Bom, mas já que você falou que plantou lá atrás, então vamos chamar o Pipinho. Ô Pipo, o Denilson falou que plantou aí atrás, não sei o quê, mas faz tua pergunta aí pro Denilson Show. Ai, meu Deus do céu. Não tenho condição de fazer pergunta nenhuma pra esse mala aí, cara. Isso aí é uma praga que me atazanou a vida inteira nos tempos de Bandeirantes. E, aliás, é uma satisfação enorme falar com isso aí, cara. A única pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte: eu quero saber quando você vai parar de infernizar tua esposa com aqueles sustos ridículos que você faz com ela na internet. Teu dó da Lu, teu dó do seu cachorro Nino, porque morar com você deve ser um inferno, Denilson. Pelo amor de Deus, cara. Grande Facincani, meu parceiro. Assim, das mesmas palavras que eu tive aí do Pascoal, faço também jus ao Facincani, porque é um cara que a gente trabalhou juntos na Band, na rádio, e é um cara extremamente competente no que faz, estudioso, e muito feliz de estar vendo essa cara feia na televisão agora. A gente já conhecia a voz dele pela rádio. Feliz por você, pelo teu crescimento profissional. Volto a falar, tenho muitos amigos aí na Fox, vocês montaram um timaço, não só os que estão aí diante da câmera, mas também na produção. Tem muito cara que trabalha aí, que eu conheço, e sei da competência, por isso o sucesso de vocês. Facincani também deve ser outro que tá triste, né? Porque não tá podendo treinar, não tá podendo ir na academia, não sei se tá tomando suplementos ainda. Tá tomando suplementos ainda, Fácil? Não, Deus.
Ô, mano, não, eu tô com aquele elástico lá, extensor, ou seja, tô treinando tudo, Denilson. Tô parecendo o Dalsin do Street Fighter, cara. Sobe com elástico pra lá e pra cá. Mandar uns elásticos lá pro Benjamin, hein? Ô, mano, faz tua pergunta aí pro Denilson Show, mano. Ô Denilson, boa tarde pra você. É um cara que, inclusive, ele é todo sorridente, mas vou te falar, de Camargo, a esposa dele é brava, hein? Ó, mantém o cara na rédea curta, meu parceiro. Mas, ô Denilson, o negócio é o seguinte, cara, diante da sua longa carreira, inclusive quando você foi vendido aí, quando o São Paulo te vendeu, cara, você foi o jogador mais caro do mundo naquela oportunidade. Você tem alguns marcos interessantes dentro da sua carreira. Mas, por exemplo, uma carreira aí tão longeva como você teve, cara, quem foi o cara que você fala, pô, esse eu tenho orgulho de ter conhecido, e quem foi o cara mais escroto que você já trabalhou também? Boa tarde. Fala, mano, um abraço pra você. Eu tive vários jogadores assim que eu tive o prazer de jogar. Falando de seleção brasileira, praticamente ali todos que eu tive a oportunidade de jogar, de atuar, de aprender, assim, de diversas gerações, de idade. Por exemplo, a gente falar do Cafu. O Cafu passou algumas gerações jogando pela seleção brasileira, o Dunga, o Aldair, o zagueiro, enfim, o Júnior Pino, que hoje é um parceiraço meu. E aí vem para uma geração mais próxima da minha, de Ronaldinho, de Ronaldo Fenômeno. Assim, eu tive grandes companheiros na seleção brasileira. Atuei, eu sempre peguei algo assim de comportamento, de tentativa, né, de executar dentro de campo, visão de jogo. Ronaldinho Gaúcho, por exemplo. Agora, escroto, cara. Poxa, eu joguei com um cara lá na Espanha, cara. Ele chamava Filipesco. Não lembro a nacionalidade dele agora, mas ele foi muito escroto comigo no período que ele teve lá no Betis. É o único cara que, às vezes, quando me perguntam nesse sentido, né, de algum problema que eu tive e tal, eu falo desse cara, cara. Esse cara foi um péssimo companheiro que eu tive lá no Real Betis. O nome dele é Filipesco. Tive vários problemas com ele do vestiário, por vaidade, por cobrança dele desnecessária. Mas eu acho que é o único, assim. Eu me considero um cara que me dou bem com todo mundo, mano. Ô, Flavinho, vamos chamar o Flavinho para fazer a pergunta aí. Estamos hoje com o Denilson Show. Cadê o Flavinho? Flavinho, tua pergunta pro Denilson. Oi, Denilson. Obrigado, Benja. Oi, Denilson. Boa tarde para você. Obrigado por participar com a gente do programa. Rapaz, você mencionou aí entre os jogadores com quem você jogou ao longo da sua carreira, um deles, o Ronaldinho Gaúcho. Eu tenho ouvido poucas manifestações do pessoal do futebol a respeito do que está acontecendo com o Ronaldinho Gaúcho, que está preso lá no Paraguai. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse assunto, como é que você vê essa situação, se vocês, ex-jogadores, comentam o assunto, entendem o que aconteceu. Queria ouvir você sobre esse assunto. Flavinho, grande abraço, bom falar com você. Assim, a gente conversa, eu pelo menos converso com diversos jogadores. Hoje está uma onda de grupo de WhatsApp, né? Então todo mundo ali conversa e dá opinião. Primeiro, o sentimento é de conhecendo o Ronaldinho e sabendo da humana do Ronaldinho, da qualidade humana do Ronaldinho, a gente fica triste por ele estar vivendo esse momento. Por outro lado, a manifestação de repente pública de todos os jogadores, ex-jogadores, vai de cada um, né? Porque é uma situação de justiça,
da Polícia Federal e do Paraguai em investigar e tal. Então, assim, qualquer manifestação que qualquer jogador atual, ex-jogador, faça nas redes sociais, ele pode estar criando uma situação até desconfortável para o Ronaldinho. O que eu tenho visto, ou o que eu vi, o Ronaldinho recentemente completou 40 anos de idade, e eu vi diversas celebridades, diversos jogadores de futebol parabenizando o Ronaldinho, mas deixando muito, muito claro que uma situação é extremamente delicada e a outra situação é o Ronaldinho que a gente conhece, um cara do bem, um cara que provavelmente foi enganado por alguém nesse sentido, porque a pergunta fica é o porquê o Ronaldinho quis ter um passaporte paraguaio. Eu acho que essa é a pergunta que todo mundo vem fazendo, porque não faz sentido o Ronaldinho tendo o passaporte espanhol, você entrando, por exemplo, no Paraguai que não precisa do passaporte, só com a sua identidade, enfim. Então, assim, são essas perguntas que estão no ar, mas não cabe a nós, né, fazer esse pré-julgamento. O que a gente torce pela amizade que a gente tem com ele é que ele saia o mais rápido possível dessa situação extremamente constrangedora para ele e para toda a imagem que ele construiu aí como atleta. Mas em cima disso que o Flavinho falou, Denilson, na sexta-feira, o nosso querido Roberto Carlos participou do programa. E eu até comentei, quando eu fiz uma pergunta sobre essa igual do Flavinho, e eu citei que você uma vez numa entrevista falou para mim que o teu pai chegou para vocês fazerem um investimento, não me lembro se era imobiliário, e aí quando vocês foram ver não tinha nada na conta, que o empresário de vocês tinha rapado tudo. E o Roberto Carlos lembrava dessa história e também falou que com ele também aconteceu algumas coisas. Enfim, jogador de futebol como vocês, que estão num patamar diferente, então, precisa estar mais atento a tudo, não pode deixar tudo na mão dos outros, ô Denilson? Boa, Benja. É uma lembrança. Vamos ver se eu consigo explicar, porque é um sentimento e uma lembrança que eu tenho desse período de muita tristeza comigo. Mas por outro lado, a divulgação e o falar desse assunto, eu não tenho problema nenhum com falar desse assunto, porque eu sei que muitos jogadores de futebol, principalmente os mais jovens, prestam atenção, porque hoje a informação está aí, né? É só se o jogador mesmo não quiser aprender, não quiser cuidar das suas coisas, só se for por ele mesmo, porque a informação está aí. Hoje é muito fácil você estar pendente do que você tem, do que você não tem, do que entra na sua conta, do que sai. Eu acho que é uma questão muito grande, né, para você administrar, mas o fato de você saber o que está entrando, o que está saindo, já é um bom início. Né? Não deixar totalmente, como eu cometi esse erro, de deixar as coisas financeiras totalmente na mão do meu empresário, e aí quando eu fui me dar conta, eu tinha sido enganado. Então, assim, para os jogadores mais jovens e até para os jogadores mais velhos também, pendente, né? É lógico que é importante você ter alguém para te ajudar, para te orientar, mas que você busque também o conhecimento, para que lá na frente você não tenha nenhum tipo de problema assim, financeiro. Chover no molhado a gente falar que a carreira do jogador é curta, sei lá, 2, 3% dos jogadores de futebol conseguem aí uma independência financeira, 90 e poucos por cento dos jogadores estão jogando para ganhar 3, 4, 5 salários mínimos para botar um alimento dentro de casa. Então que eles prestem muito atenção nesse sentido, para que lá na frente não tenha nenhum tipo de problema. Para finalizar, a minha sorte, que eu descobri essa questão financeira, eu tinha 22 anos. Então eu tinha praticamente toda uma carreira pela frente para poder recuperar, para poder refazer a minha vida financeira. E porque se acontece com 30 anos, 32, eu teria um espaço muito curto para tentar me recuperar financeiramente, Ben. Ô, Facincani, tua pergunta aí pro Denilson Show.
Ô, Show, deixa eu te fazer uma pergunta em relação à seleção brasileira, porque mesmo com a conquista da Copa América, ainda muita gente critica o Tite, ainda muita gente enxerga que é um momento de troca na seleção, fala-se no nome do Renato Gaúcho, etc e tal. Só que agora estamos no boom de técnico estrangeiro e, mais uma vez, agora existe essa praticamente comoção da torcida do Flamengo, de muita gente, de querer que o Jorge Jesus, caso não assuma o Flamengo, ele assuma a seleção brasileira numa troca de projeto às vésperas de uma Copa do Mundo. Só que a questão toda é que no ano que vem, a Copa América está muito próxima da Copa do Mundo. E caso, novamente, o Tite conquiste a Copa América, né? Pode ser que ele ganhe um salvo-conduto em relação a isso. Aí eu não sei qual é que é a sua opinião, se para você chegou o momento do Brasil poder pensar num técnico estrangeiro ou ainda somos uma cultura muito erradicada, muito enraizada com o lado patriota do técnico daqui. Você foi campeão com um técnico daqui, que inclusive está fora do mercado, que é o Filipão. Qual é a sua opinião em relação a isso, Denilson? Porque você trabalhou no futebol europeu e você sabe que hoje o futebol europeu está anos-luz à frente em termos de metodologia de trabalho, de formação de treinador em relação ao Brasil. Bom, Fassi, primeiro o Felipão está fora do mercado por opção dele, né? Isso eu sei, por opção dele ele está fora do mercado, é uma escolha. Em relação ao treinador estrangeiro, de maneira alguma eu sou contra um treinador estrangeiro dirigir a seleção brasileira. Eu acho que os que são capacitados para tal função, a gente tem que elogiar e tem que aplaudir. O Jesus hoje vem fazendo um trabalho incrível com o Flamengo, tem peças para isso, né? Tem jogadores de qualidade para isso, mas não tira o mérito nenhum dele em fazer esse time jogar e jogar no nível muito alto. Em relação ao Tite, eu sou muito fã do trabalho do Tite, porque desde o início eu vejo o Tite muito transparente com as escolhas e ele tem essa facilidade na comunicação, uns gostam, outros não. Mas eu gosto muito de ouvir o Tite, eu gosto muito de prestar atenção no que ele fala, porque normalmente ele tem argumentos para explicar e para falar. Acontece que seleção brasileira, a gente trabalha muito em relação a resultado, e quando às vezes o resultado não acontece, a primeira coisa que acontece é a gente falar que o treinador tem que sair, que o trabalho não está sendo bem feito. Eu falo com propriedade, porque eu trabalhei na seleção brasileira durante muitos anos, e é muito importante você criar um grupo de jogadores que estejam logicamente capacitados para executar uma função que o treinador queira. Não significa que um resultado ruim você tenha que tirar o treinador. O maior exemplo, Faz, e todos os companheiros da Fox, nossas eliminatórias para 2002, para chegar na Copa do Mundo 2002, vocês lembram que foram jogos vexatórios. Assim, a seleção brasileira não conseguia jogar, a gente foi classificar lá no finalzinho para a Copa do Mundo, mas desde o princípio o Felipão, e eu imagino que o Tite tenha essa mentalidade de criar um grupo e, lógico, por algum motivo ou outro, você escolher 2, 3 jogadores diferentes quando você estiver chegando por um objetivo maior, que é disputar uma Copa do Mundo. O Felipão fez isso. Sei lá, quem que saiu? O Emerson que saiu porque machucou na vésperas da Copa do Mundo, convocou o Ricardinho, enfim, então teve alguns nomes que entraram ali na reta final. Mas o elenco e o grupo já estava fechado, há muito tempo. Então eu acho que o Tite está nesse caminho. Um outro detalhe que às vezes a gente esquece, né? Assim, quando a Alemanha conquistou a Copa do Mundo, todo mundo elogiava o longo trabalho que o juiz está fazendo com a seleção alemã. Quando o Tite assume a seleção brasileira, começa a dar resultado, a seleção começa a jogar bonito, a gente falava, agora a gente tem a oportunidade de deixar um treinador trabalhar a longo prazo. Aí começa a ter um deslize qualquer, a gente já fala em sair. Mas a minha opinião, eu acho que o Tite está fazendo um trabalho bacana e tem que continuar na seleção brasileira, fácil. Vamos chamar, enquanto o Sormani está chegando aí, que diferença, hein, Denilson? Para aquele Flamengo que você jogou para esse, hein? Caraca! Você é louco? Não tem nada a ver, pô. Não tem nada a ver, mano. Eu acho que a
Mano, não tem nada a ver. Eu ia falar que no papel aquele time nosso de 2000 era um time muito bom, né? A gente tinha Júlio César, a gente tinha Tirson, Gamarra, Juan, Pet, Edilson, o Adriano Imperador começando a carreira dele. Rapaz, a gente tinha o Alex, a gente tinha um timaço no papel, mas a gente não conseguiu traduzir isso para o campo. Agora, a gestão era uma gestão também péssima, a estrutura que a gente tinha também não era uma estrutura boa. Aí juntou tudo, né? Vaidade de jogadores, estrutura ruim, atrasos de salários, enfim, era um Flamengo totalmente diferente do que é agora. E assim, de coração mesmo, feliz pelo crescimento do Flamengo, porque pela torcida que tem. Agora o Flamengo tem uma estrutura à altura da torcida que tem, como o Palmeiras tem, como o São Paulo já tem há muito tempo, o Corinthians foi construindo essa estrutura, de acordo com a grandeza do clube, cara. Então, parabéns pro Flamengo, parabéns pro Bandeira, que iniciou todo esse processo aí de evolução e de crescimento do Flamengo. Sormani, tua pergunta aí pro Denilson Show, Fábio Sormani. Ele só não contou, aquele time era bom, não deu certo, mas os churrascos que eles faziam lá eram muito bons, Sormani. Aproveitando essa história, é um prazer falar com você, Denilson, boa tarde. Eu sempre que saía do rádio, né, e quando a gente estava aqui em São Paulo, eu ligava direto na Bradesco FM, ele também trabalhava lá naquela época, né? E você também participava do programa. Eu me lembro que você me contou uma história de um anão. Essa história eu achei uma coisa espetacular. E eu queria que você contasse pra gente aqui. Mano, traíra. Cara, a história da prazer, mano, falar que essa história do anão foi que eu tava em Sevilha com o Marcos Assunção, a gente foi pra noite lá pra um bar lá, e o Assunção levou um amigo dele, e esse amigo do Assunção tinha um amigo que era um anão. Pô, e eu sempre fui um cara que peguei no pé de todo mundo, sempre tirei onda com todo mundo, zoei com todo mundo, e aí comecei a tirar onda com o anão. E aí o Assunção, sei lá, na 10ª vez que eu tirei onda com o anão, o Assunção falou, o anão tá ficando bravo com você, irmão. O anão tá ficando bravo com você. Eu falei, para, Assunção. Tá, acho que, mano, não, vai, eu sou o Denilson Show, tá maluco? Mano, o Assunção falou, o anão falou que se você continuar, o anão vai te pegar. Aí eu falei, mano, o anão não vai me pegar, não tem como o anão me pegar. Aí, enfim, continuei sacaneando o anão, e aí a gente chegou na boate, tamo lá na boate, eu sacaneando o anão, de repente eu vejo o anão fazendo assim pra mim, ó, me chamando. Aí eu agachei pra ouvir o que o anão queria falar comigo, cara. Pô, o anão me deu uma cabeçada, né? Ele me deu uma cabeçada. Aí eu botei a mão aqui, pô, começou a sair sangue, eu comecei a dar risada. Comecei a rir, o Assunção falando, pô, tô falando pra você, falei pra você que o anão ia te pegar, Resultado, pai, eu tomei uma cabeçada do anão. Parece mentira, parece zoeira, história minha, mas é verdade. O Assunção pode confirmar isso daí, se vocês quiserem entrevistar ele um dia. Ô, Pascoal, tua pergunta aí pro Denilson Show. Não, o Denilson tem histórias maravilhosas, sensacionais, mas eu queria falar com o Denilson uma coisa mais séria, porque ele também sabe falar sério e a respeito desse momento. Eu estava lendo, e agora há pouco, inclusive aqui, que o presidente do Atlético Mineiro impondo uma redução de 25% dos salários. E disse que não vai se importar com quem chia, com quem não chia. Quem tiver insatisfeito é só falar que vai ser desligado. Eu tô achando que, claro, a gente tem que pensar, e ele está dizendo que está pensando no bem do clube, mas imposição nessa hora, não é melhor conversar, dialogar, entender os acontecimentos do que antes de tomar decisão assim com vou fazer e acabou? Boa, Pascoal, é um assunto pertinente.
que é o que está acontecendo nesse momento, né? Redução de salário praticamente no mundo todo. O Bayern já tinha feito isso. O Barcelona recentemente divulgou uma carta falando também da redução. Lógico que são níveis diferentes, né, do futebol europeu para o futebol brasileiro, mas, assim, hoje, nesse momento que a gente está vivendo, o clube que pode ter um salário em dia com seus jogadores, que é transparente com seus jogadores, é o clube que vai ser beneficiado, né, se a gente pode dizer assim. Agora, o clube que não cumpre com as suas promessas, o clube que contrata o jogador e fica 2, 3 meses sem pagar o jogador, esses jogadores, logicamente, nesse momento, eles não vão ter aceitar uma redução de salário. Eu me colocando nessa posição de estar num clube que eu não recebo salário há 3, 4 meses, o clube pedir para eu reduzir meu salário, qual salário, se eu não estou recebendo? Não estou dizendo que é o caso do Galo, do Atlético Mineiro. Aparentemente, parece que o Galo está com as coisas, o salário dos jogadores em dia. Então, acho que por isso que os jogadores, de repente, devem ter dado ok para essa redução. Um outro ponto, Pascoal, que foi bacana também pelo presidente do Galo, foi que ele não mexeu no salário dos funcionários, que ganham até R$5 mil. E isso também é muito importante a gente falar e elogiar o presidente, porque, poxa, você mexer no salário de um atleta, tirar 25% do salário de um atleta é uma coisa. Você tirar de um funcionário que ganha aí R$5 mil é outra. Então, o presidente teve, pelo menos, pelo que eu tenho acompanhado, ele teve coerência nessas decisões que ele acabou tomando. E volta a falar, vamos dar o exemplo, vocês acompanham mais de perto aí o caso do Vasco. O Vasco vive uma situação extremamente constrangedora em relação a salários atrasados dos seus jogadores. Como é que o Vasco vai propor para os seus atletas a redução de 25% do salário, entendeu? De todos os modos, todo mundo vai perder. Eu tenho falado muito isso com os meus amigos, enfim, lá na Band. Todo mundo no seu degrau, na sua profissão, todo mundo vai perder. Então o momento agora é de você ter sensibilidade, ter bom senso, para que você chegue num denominador comum, para que todo mundo consiga passar essa fase do Covid-19 de uma forma mais tranquila. Ô Denilson, você que conhece todo mundo lá no São Paulo, você que conhece todo mundo lá na Espanha, o Igor Gomes está indo mesmo para o Real Madrid? Calma aí, deixa eu ver aqui, peraí. Não, a princípio não. Me responderam aqui, a princípio não. A princípio só é o interesse no novo Kaká. Só que estão falando lá que o Kaká é mais bonito do que o Igor, então que eles estão numa dúvida se eles vão levar o Igor, se eles, né? Que eles queriam o novo Kaká, mas o Kaká é mais bonito, então não sabe ainda. Aí, fora de brincadeira, Benja, eu vi essa notícia hoje do interesse, ou da observação, o que não surpreende. Né? A gente tem, nos últimos tempos, olhado para o futebol brasileiro e para os jogadores mais jovens, né? Contratando jogadores mais jovens, tendo em visto aí o Rodrigo e o Vinícius Júnior, e o Renier, que foi do Flamengo, acabou indo para lá. É um jogador que tem demonstrado qualidade até antes dessa parada, por causa dessa situação extremamente delicada que a gente está vivendo. Ele estava jogando muito bem, né? Um jogador que é dinâmico, que dá profundidade. A grande mudança do São Paulo, e aí com todo respeito ao Hernani, que ele não dava essa movimentação e essa dinâmica para o meio de campo do São Paulo. E o Igor Gomes dá. Tanto é que o Daniel Alves cresceu com ele, o Tietê cresceu com a entrada dele, enfim, o Vitor Bueno, o Pato. Os jogadores estão jogando, Antony, os jogadores estão jogando com mais dinâmica, com mais tranquilidade, e é natural. O jogador jovem começa a despontar, está num gigante do futebol brasileiro que é o São Paulo. Natural que os clubes europeus fiquem de olho. Ô Denilson Show, queria agradecer muito a tua participação, queria agradecer a Band por ter te liberado, foi muito legal, você é sempre um convidado muito bacana. Um abraço aí e um beijo na família, e temos que se cuidar, vamos aí, que dias melhores virão, Denilson. Fala, Denilson, tá reclamando do quê, Denilson? Fala.
Um abração para vocês, máximo respeito, admiração por todos os profissionais aí da Fox. Aproveitar a audiência de vocês, mandar um grande abraço pro Nivaldo Prieto, que é um cara que fez muito sentido no meu início na área da comunicação. Então, aqui em rede nacional, Nivaldo Prieto, obrigado aí por todos os seus ensinamentos. E a todos da Fox aí, obrigado pelo carinho, pelo respeito. A gente continua se falando aí. Bom programa. Valeu, Denilson. Um grande abraço para você. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.